Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e hoje eu vou ler um texto do irmão Henrique Anselmo Brandão Ramos. Este irmão ele é pós-graduado no ensino da filosofia e religião e ele também é bacharel em teologia e direito. Ele é professor de teologia lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entendeu? Então ele escreveu um texto para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária do Brasil, chamado Anos Incríveis. O texto que ele escreveu não demanda explicação, não tem mistério nenhum. Então o que é que eu vou fazer? Vou apenas ler e aqueles que não têm o Manancial vão entender do que é que eu estou falando. E aqueles que têm Manancial seguem com o livrinho lá aberto a leitura do texto. Mas assim, a despeito disso, ele escolheu o texto para a gente meditar na Bíblia de Eclesiastes 11. Então, mesmo que o Manancial não me acrescente assim nada no texto, que não precise de nenhuma explicação, eu acho que o fundamental é a gente meditar no nosso devocional sobre o que a gente vai ler. Então, que o Senhor possa falar ao nosso coração em Eclesiastes 11, tá bom? Então, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, que Tu possas falar no nosso coração, que possamos fazer um devocional produtivo e que realmente possamos colocar no nosso dia a dia as palavras que vêm de Ti. É em Teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então é como eu sempre digo, as coisas que são ditas no Manancial e são ditas por mim não tem nenhuma importância comparada com a importância que tem a palavra de Deus. Então, o fundamental é a palavra de Deus. É ela que contém todas as verdades, tá bom? Então, nós vamos ler o texto de Eclesiastes 11. E é um texto, assim, bastante conhecido. E como é um texto curto, eu vou ler em duas versões. Vou ler na Almeida Revista e Atualizada, que é a minha Bíblia de Genebra. E depois eu vou ler na nossa Bíblia, que é a tradução da linguagem de hoje, que é mais fácil da gente entender, tá bom? Então, a Bíblia de Genebra diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo. Deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, esse é o texto da Bíblia de Genebra, que é um texto mais apurado, mais minucioso, mais com um português mais, digamos assim, mais difícil de entendermos. E agora eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução feita especificamente para aquele que não tem o hábito de ler a Bíblia entender. Mas o importante é nós compararmos as traduções para entendermos tudo que o Senhor tem para nos falar, tá bom? Então, aqui Eclesiastes começa dizendo conselhos práticos. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-se em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quando as nuvens ficarem bem cheias, a chuva cai.
Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, ela vai ficar. Quem fica esperando que o vento mude, que o vento fique bom, nunca plantará e nem colherá nada. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem e nem se uma crescerá melhor do que a outra. Como é agradável a luz do dia, como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos da sua vida. Mas mesmo que você viva muitos anos, lembre-se que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo que acontece é ilusão. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa, Deus o julgará por tudo que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Amém? Bom, irmãos, então assim, eu li em duas traduções, as duas querem dizer a mesma coisa, só que o que modifica uma para outra é o tipo de facilidade para entender. O texto que nós vamos ler do irmão Henrique Ramos chama-se Anos Incríveis. E o versículo que ele escolheu foi o 9. E a versão do irmão Henrique Ramos é a Nova Versão Internacional. E diz assim, ó: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até aonde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus trará o julgamento. Então, irmãos, tudo isso ele está dizendo porque hoje, para as pessoas que são batistas, é considerado o dia do adolescente batista. Mas assim, eu confesso para os irmãos que eu não me ligo nessas coisas, sabe? Eu até faço as comemorações, participo, tal, lá no templo, mas eu acho que o importante é ser cristão, né? É seguir as pegadas de Jesus, porque tem gente que é mais batista do que cristão. Então, realmente, essas coisas eu acho que não são tão importantes para Jesus. Mas é um dia que foi instituído como o dia da mocidade, da adolescência batista, e é um dia que é comemorado. Então, a gente tem que respeitar, né? E agradecer a Deus pelos adolescentes também. Então, o irmão faz aqui um discurso, né? Ele faz o texto em cima do dia do adolescente batista. Então, eu creio que o importante é ser o adolescente de Jesus Cristo. Enfim, mas isso é uma particularidade minha, entendeu? Não tenho nada contra a gente comemorar o dia da mocidade, ou o dia do adolescente, ou o dia do idoso, o dia do pastor. Eu acho que tudo é bacana, entendeu? Mas eu acho que esse texto que eu vou ler aqui do irmão Henrique Ramos, ele mesmo se autoexplica, tá bom? E diz assim, ó: hoje as igrejas da Convenção Batista do Brasil louvam a Deus pela vida dos seus adolescentes. E o Henrique Ramos aqui, ele lembra como se fosse ontem quanta liberdade, e não eram nem tão independentes assim. Mas eles não paravam o tempo todo para lá e para cá. Era união de treinamento, embaixadores, mensageiras do rei, banda e coral, classe de escola bíblica dominical, congressos, intercâmbios, torneios e acampamentos. Essas são todas as atividades que existem na Igreja Batista. Então, se você não é batista, se você é católico, se você é de outra denominação, talvez você não reconheça esses nomes. Mas o que eles querem dizer é que quando se concentram as crianças, os juniores, que são pré-adolescentes, os jovens, os adolescentes, quando tem banda, coral, classe para estudar a Bíblia de manhã, diz que ele está falando de tantas atividades, e tem torneio, tem acampamento, é muita alegria. E eles tinham muita energia. Então, quantos ministérios começaram naqueles verões? Pastores e missionários que tinham a vocação acabaram sendo despertados para isso. Homens e mulheres foram consagrados. Uma geração de milhares de pessoas foram abençoadas. Você sabe por que de tudo isso? Porque pela graça divina aprendemos como servos visionários, pais e mães por adoção ou de sangue, conselheiros e orientadoras, que entenderam a mensagem que o sábio, no fim de seus dias, declarou em Eclesiastes 11.
Então ele está dizendo assim, que todas essas atividades, esse corre-corre, essa alegria, essa felicidade em servir ao Senhor, é porque as pessoas se basearam em Eclesiastes 11. Porque eles arriscaram dedicar sua energia e tempo na obra do Espírito Santo entre os adolescentes. Aí que diz aqui, né? Essa versão aqui que é a mais conhecida, que diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então, eles foram generosos dentro do esperado e do inesperado, como diz aqui no versículo 2. Aplique-se em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Não nos enxergaram pelas lentes do medo ou da dúvida, como está aqui no versículo 4. Quem fica esperando que o vento mude, que o vento fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Então eles tinham olhos de Jesus Cristo para aqueles adolescentes, sabiam que eles seriam bênção na vida deles, né? E seriam bênção para a igreja. Porque eles viram com os olhos da fé e esperança o vaso de bênçãos daquele barro informe. Quer dizer, não se sabia o que seriam aqueles adolescentes todos, mas eles criam, esses pais e mães adotivos ou de coração, eles criam que eles seriam moldados, né? Como tá aqui, ó. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe qual das sementes crescerão bem, mas nem se uma crescerá melhor do que a outra. Então todos os adolescentes eram tratados de igual modo, era ministrada a palavra, e para que eles pudessem escolher viver com Jesus. Então, eles não mediam os passos que davam na obra do Senhor. O irmão Henrique Ramos diz que hoje somos felizes em Cristo, porque fomos e ainda somos, no Espírito, adolescentes e irmãos que amam, crentes que amam o Senhor. Então hoje é o dia do adolescente batista, dia 1º de agosto. Mas a ordem do Rei Jesus é para você. Trabalhe enquanto é tempo, pois a noite logo vem, e com ele o juízo de Deus. Com a noite também vem o juízo de Deus, que está no versículo 9, né? Que diz: jovem, aproveite a sua mocidade, seja feliz enquanto moço, faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo que você fizer. Então é isso. Eu gostaria de acrescentar algumas coisas que não são exatamente pertinentes ao dia do adolescente batista, mas eu acho que são pertinentes a Eclesiastes 11, que fez parte desse meu devocional, e eu queria compartilhar com os irmãos, né? Então, eu acho que aqui no versículo 11, quando diz: lança os seus pães sobre as águas, ou na outra tradução, aplique o seu dinheiro, né, em lugar bom, com o tempo você terá o seu lucro. Ele está falando aqui uma maneira de como era plantado o trigo naquela época, lá atrás, como eles plantavam o trigo. O que eles faziam? Eles semeavam os grãos sobre a água, assim, e os rios cheios, né? E aqueles grãos lá flutuando. E quando as águas baixassem, haveria uma grande plantação. Então isso demonstra o quê? Que uma confiança, que mesmo sem saber qual semente iria germinar, eles tinham certeza que a colheita ia ser abundante. Então eles lançavam, quando ele fala assim: lança o seu pão sobre as águas, ou aplique o seu dinheiro no lugar certo, era isso. Eles tinham certeza que ali haveria um solo fértil e que as melhores sementes iriam germinar. Então é isso que nós temos que fazer, a lei da semeadura, porque ela pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Porque tudo que a gente semear, isso também a gente vai colher. Então não tem como semear coisas ruins e colher coisas boas. Então nós temos que semear coisas boas para o reino de Deus, boas para a nossa vida, para termos boa colheita. Porque como diz lá em Gálatas, né, o que semeia na carne, colhe para a carne, né? Colhe para a corrupção, colhe para aquilo que é mal. Mas o que semeia no Espírito vai colher o quê? Vai colher vida, vai colher Espírito, vai colher vida eterna. Então, quando ele diz aqui no versículo 2 que a gente tem que repartir com 7, 8, um montão de gente, porque a gente não sabe que mal pode vir na terra, como até nós recebemos a permissão de Deus para que nós tivéssemos o coronavírus, né? Então a gente não sabe o dia de amanhã.
Então a gente tem que ter o quê? Tomar uma atitude de generosidade, de amor com todas as pessoas, porque a gente não sabe se amanhã ou depois nós também vamos precisar da generosidade de alguém, né? Aqui a palavra diz, ó, aplique em vários lugares em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo e que crise poderá sobrevir sobre vocês, né? E no versículo 3 está dizendo sobre as nuvens, né? Quando tem muita nuvem, vai cair chuva e você não sabe se a água cai, se a árvore cair para que ela vai ficar lá. Então, a gente tem que ficar atento para todos os acontecimentos em redor, esperando melhora. Então, só vai atrasar o que temos que fazer, ou talvez a gente não faça nada. Então, o tempo todo nós temos que estar atento. Muitas pessoas esperam ganhar um salário melhor, ter uma vida melhor, para poder falar assim, aí eu vou contribuir com a igreja, vou dar oferta, vou dar dízimo, mas agora não dá não, porque tá ruim e nada, as coisas não melhoram e não, por enquanto não. Então a palavra de Deus nos diz que a gente tem que ser fiel no pouco, porque lá em Mateus diz que se a gente for fiel no pouco, ele vai colocar a gente sobre o mundo. E no versículo 5, ele fala assim, Deus fez todas as coisas. E como você não pode entender que como começa uma vida lá dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus fez. Então, assim, a gente sabe de muitas coisas hoje, a gente sabe como funcionam muitas coisas, mas a gente não sabe a essência de como Deus fez tudo. A gente sabe que foi Deus que fez, mas como Ele fez a gente não sabe. Então, pela fé a gente vai entender que os mundos todos foram feitos pela palavra de Deus. Só Ele que criou tudo. E isso não é da nossa conta, né? O que a gente tem que crer e ter fé em todos os aspectos. E no versículo 6, ele fala que a gente tem que semear de manhã e à tarde, porque a gente não sabe qual semente que vai ser boa, qual que vai frutificar e qual que não. Então, a gente tem que semear, porque em tempo oportuno, pela manhã, ou pela tarde, ou depois de amanhã, a gente não sabe quando que vai dar fruto. Mas a gente tem que lembrar que ao nosso redor existem muitas pessoas que precisam que a gente lance a boa semente sobre as águas, sobre as vidas delas, e a gente tem que começar sobre a vida dos nossos filhos, nossos maridos, nossos adolescentes, enfim. Porque tudo que a gente semear, isso também a gente vai plantar. Amém? Bom, o nosso manancial fica aqui dizendo que os campos estão prontos para a colheita. Interceda, anuncie, testifique, discipule e multiplique. Então, parabéns a todos os adolescentes batistas e que nós possamos meditar nessa palavra. Amém? Eu termino aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.